atual, né, do advogado público, o papel do advogado público agora uma nova obrigação, uma nova missão, né, que é de ser um advogado público colaborativo. Eu adoro essa questão da consensualidade, da colaboração, da cooperação dos advogados públicos, que antes eram vistos como litigantes habituais e que só utilizavam o judiciário para postergar, para eternizar o litígio. E hoje a gente vem ganhando, entre aspas, novas atribuições, novas missões. E isso é uma evolução, né? Temos 30 anos já de carreira, fizemos 30 anos esse ano. E a questão da democracia, da paz social, da busca pela segurança jurídica e da ordem jurídica justa, é mais do que uma nova atribuição, é uma missão da advocacia pública. E o tema da democracia, claro, está interligado. Eu vou falar um pouquinho no final, né, para puxar também a sardinha para o meu lado, que eu adoro falar sobre a administração pública consensual, a consensualidade da administração pública e sempre essa consensualidade, ou seja, a busca de uma solução construída com o cidadão. E aí a gente não fala mais jurisdicionado, porque a gente não precisa do judiciário para fazer paz social, para fazer valer a ordem jurídica justa. A gente pode fazer como advogado público a chegar à paz social sem a intervenção necessária do judiciário. E, com isso, a gente chega à consolidação, à concretização da democracia. E agora aqui a gente tem os 3 ramos da nossa carreira, cada um atuando na sua competência, na sua estrutura, e a PNDD, que é uma procuradoria recente, foi criada em maio, né, doutor Marcelo? Foi instituída o grupo de trabalho, mas a criação de fato através da portaria foi em maio, e eu decorei quase todos os artigos e as atribuições da portaria 16, errei o nome da portaria. 4 de maio, portaria 16, e já vou deixar a introdução sobre essa fala da PNDD para o doutor Marcelo desenvolver bem melhor que eu. Depois vou passar a palavra à doutora Isadora, que aí eu já fui ler, né, os 2 recursos extraordinários que estão afetados, né, com repercussão geral, para discutir o marco civil da internet, né, isso é importantíssimo. E o doutor André vai concluir com a questão da assessoria, da consultoria dos ministérios, do assessoramento que ele vem desenvolvendo através de uma cartilha muito bem feita, né, personalité e blend, juntos, tudo junto, misturado. Mas, enfim, vou parar de falar agora e vou passar a palavra ao doutor Marcelo Gênio, nosso procurador-geral da União. Bom dia, colegas. Funcionando, né? Antes de mais nada, queria registrar a satisfação de estar aqui com a doutora Kate, já foi minha chefe também. Eu dei trabalho para você. E a enorme satisfação também de estar aqui com o doutor André, com a doutora Isadora. Nós nos falamos todos os dias, atuamos todos os dias, é um autêntico blend, né, doutor André? A atuação nos 3. E nós tivemos esse ano a oportunidade de fazer o primeiro grande evento SIGCT, CGU e PGU, para que nós possamos afinar a nossa atuação. Bom, em relação ao tema aqui escolhido, antes de mais nada também é importante dizer que a defesa da democracia não é, eu falei isso na abertura, reitero agora, não é feita exclusivamente pela PGU, feita pela AGU inteira, participação da CGU, participação da SGCT também. E os colegas são os porta-vozes mais qualificados que nós temos na casa para falar, sobretudo lá fora, que sim, que a AGU faz defesa da democracia, por que faz e como que nós fazemos essa defesa. Então é importante e é disso que nós vamos falar aqui hoje. Por que nós fazemos a defesa da democracia? Por um motivo muito simples.
nós identificamos no final do ano passado que nós temos uma atuação sistemática do que tem sido chamado de novos autoritarismos, que é um problema público, e nós sabemos muito bem que todos os grandes problemas públicos vão parar na Advocacia Geral da União. O combate à fome, o combate à inflação, o combate à desigualdade, não seria diferente em relação à crise democrática. A crise democrática, necessariamente, como todo grande problema público, chegaria na Advocacia Geral da União e nós teríamos apenas duas opções. Ou nós estaríamos preparados para lidar com esse problema, ou não. E como nós somos práticos, nós chegamos à conclusão que sim, vamos nos preparar para esse enfrentamento. E daí nós instituímos, no nosso decreto de estruturação, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. E esses novos autoritarismos, eles têm ali suas linhas de atuação. Uma das linhas de atuação é deslegitimar as instituições, deslegitimar os agentes públicos que dão vida, que dão ânimo a essas instituições, e também praticar desinformação sobre as políticas públicas. Então, essas, necessariamente, são também as linhas de atuação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Na nossa palestra de abertura, nós tivemos a participação do professor Gustavo Justino, que esteve com a gente no GT, nos ajudou a regulamentar a PMDB, e lá, quem prestou atenção, viu que em um dos slides, ele colocou lá 4 linhas de atuação estratégica da democracia defensiva, a partir de um autor chamado Giovanni Capote. Uma dessas linhas de atuação é o que se tem chamado de democracia militante ou democracia defensiva de sentido estrito. Vocês viram que existe um esforço ali de se afastar dessa expressão democracia militante, que ela pode levar aqui a alguns equívocos de interpretação, mas podemos chamar melhor de democracia defensiva em sentido estrito. E o que é isso? Da mesma forma que os agressores da democracia atuam de forma organizada, nós também, defensores da democracia, atuarmos de forma organizada utilizando o Estado de Direito. Nós temos, por exemplo, esses novos autoritarismos, eles utilizam a criminalidade antidemocrática, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos crimes que são utilizados, são perpetrados por via da palavra, contra agentes públicos. Do mesmo jeito que eles praticam essas agressões à democracia, nós temos o Estado de Direito e instituições e ferramentas jurídicas e uma jurisprudência de democracia defensiva em construção para que nós possamos atuar. A PMDB, ela tem muita clareza de ser uma estrutura que está participando da formação e da construção dessa jurisprudência de democracia defensiva. É por isso que nós não podemos errar. Temos que ter muito cuidado nas ações que nós entramos, para que não tenhamos decisões desfavoráveis e que a gente atrapalhe na construção dessa democracia defensiva. Não pense que é fácil. Chegam situações lá com muita pressão em cima da gente, tem que entrar com essa ação, e nós não entramos. Porque nós sabemos que se nós entrarmos com aquela ação, naquelas circunstâncias, nós vamos dar um passo atrás na construção dessa jurisprudência. Eu faço uma referência aqui à nossa Procuradora Nacional de Defesa da Democracia e como é difícil o nosso dia a dia, né, nesse cuidado que nós temos, mas que tem valido a pena. Nós chegamos até aqui com a solidez e é isso que nós precisamos e é assim que nós vamos continuar. Então nós temos essa democracia defensiva em sentido estrito, nós utilizamos essa legislação da criminalidade antidemocrática, nós utilizamos todo o CPP, o Código de Processo Civil também, com várias ferramentas, temos utilizado o direito de resposta para isso. No próprio caso de 8 de janeiro, eu posso lembrar que 8 de janeiro foi no domingo, no dia 12
No próprio domingo, a doutora Isadora já iniciou uma série de atuações que talvez ela vá falar mais na frente, que promoveram respostas imediatas. Na quinta-feira, nós já tínhamos bloqueios de bens desses agressores da democracia, utilizando justamente esse ferramental que nós temos no nosso ordenamento. Falando do tema da consensualidade, nós temos hoje ações relacionadas à defesa da democracia que nós estamos utilizando técnicas de solução consensual. Eu não posso me aprofundar justamente por conta das cláusulas de confidencialidade, mas é importante que saibamos disso. Os próprios crimes do 8 de janeiro, o Ministério Público Federal está utilizando acordos de não persecução penal para isso. Né? Então nós temos aqui esse ferramental e é disso que se trata essa democracia defensiva em sentido estrito. Mas uma outra estratégia que nós temos é outra estratégia que nós temos é a defesa da democracia por dentro do parlamento. Ou seja, é a união e a concertação de forças políticas do campo democrático para atuar dentro do parlamento contra as forças políticas que utilizam a própria democracia para destruí-la. Né? Mais recentemente, o professor Gustavo Justino falou disso também, foi criado dentro do Senado uma comissão específica de defesa da democracia. E não pensemos nós que, não, mas esse aí é papel lá do parlamento, a AGU não tem nada para fazer em relação a isso. Tem, e tem muito. A nossa assessoria parlamentar atua proximamente dessa comissão. Nós podemos participar por meio de projetos de lei, projetos de espécies normativas das mais diversas, para a gente ajudar também nessa estratégia da democracia defensiva que ocorre aí no âmbito do parlamento. Nós estamos dando concretude às evidências, aos achados lá da CPMI. Já temos uma ação hoje proposta com base em fatos que foram objeto de verificação da CPMI. Uma terceira linha de atuação se chama, tem um nome um pouco forte, um pouco, é uma tradução, talvez, esses nossos pesquisadores da democracia defensiva, o próprio Gustavo Justino, que tem um papel epistêmico muito importante nisso, como o líder dessa agenda de pesquisa de defesa da democracia, melhorar essa nomenclatura, que se chama expurgação. O que é expurgação? É nós olharmos para dentro da democracia, da burocracia, e verificarmos se nós temos agentes públicos que fazem parte desse extremismo, que fazem parte desses novos autoritarismos, e nós temos que expurgar da nossa burocracia esses agentes públicos autoritários e que fazem parte dessa estratégia de ataque à democracia. O próprio ministro Jorge Messias, quando do 8 de janeiro, juntamente com a ministra Esther Dweck, enviaram um aviso ministerial conjunto à CGU para que agentes públicos federais, servidores públicos federais envolvidos no 8 de janeiro, sofressem responsabilização do ponto de vista administrativo. Né? Nós, no âmbito da PGU, nas nossas ações de responsabilização do ato de 8 de janeiro, sempre que encontramos agentes públicos estaduais e municipais, nós oficiamos para essas administrações para que tomem conhecimento e tomem as medidas cabíveis no âmbito estadual e municipal. Essa é a estratégia da expurgação. Né? E aqui eu lembro que a própria OAB, ela, em alguns tribunais de ética e disciplina, chegaram à conclusão que advogados que atuaram no ato de 8 de janeiro incorreram em falta disciplinar, ética disciplinar, sujeitos aí também à idoneidade. E o último ponto, que aqui eu vou encerrando, doutora Kate, é a educação para a democracia, quarta linha estratégica de democracia defensiva. E aqui eu não estou falando só de educação para a democracia nas escolas para os jovens. Né? Veja que nos próprios acordos de não persecução penal, uma das obrigações assumidas é fazer parte de um curso de democracia. Aqueles invasores vão ser obrigados a assistir um curso de teoria da democracia defensiva, enfim. Então esse é um campo também de atuação.
Nós, no âmbito da AGU, criamos o Observatório da Democracia como um centro de reunião, de compilação de conhecimento. Queremos ali também criar conhecimento e, o mais importante, é difundir esse conhecimento. Queremos capacitar os nossos colegas cada vez mais. Aliás, isso está dentro das atribuições da PNDD. Os colegas foram capacitados ali no seu início, tiveram a capacitação da própria escola. Tivemos uma capacitação específica sobre liberdade de expressão, porque não podemos atuar sobre desinformação sem saber a zona fronteiriça e a defesa da liberdade, a defesa daquela política pública passa a ser um risco à liberdade de expressão. Então nós precisamos conhecer esses limites. Fizemos um curso em parceria com Oxford e com a Unesco, e vários colegas aqui, inclusive nesta sala, participaram desse curso. E cada vez mais nós vamos capacitar os colegas, os futuros colegas que vão atuar na PNDD, porque a educação da democracia, para a democracia, faz parte disso também. Queremos nos envolver também na formação de outras carreiras que se relacionam com a gente. Tá? E, para complementar, e aqui eu encerro, nós temos também aí um novo um campo de atuação para a gente explorar no próximo ano, que é o Sistema Nacional de Defesa da Democracia, uma rede de articulação municipal, estadual e federal, também intragovernamental, de atores para que nós possamos atuar de forma concertada, porque, como eu falei, os agressores da democracia atuam de forma organizada, nós também precisamos nos organizar. Então, parabéns, colegas, todos nós aqui somos defensores da democracia, todos os dias nós trabalhamos quando ligamos lá o nosso computador e iniciamos aí o exercício das nossas atribuições, porque nós defendemos políticas públicas são eleitas democraticamente. Obrigado e à disposição. Excelente fala, para variar, doutor Marcelo. O senhor manda bem, né? Doutor em Salamanca não é à toa, né? Agora, a doutora Isadora Cartacho, nossa secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, a palavra é toda sua. Alô? Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar a querida Catherine Kate, doutor Marcelo, doutor André, colegas, amigos, sobretudo. Cumprimentar o doutor Clóvis, aproveitar e fazer uma fala de reconhecimento e de agradecimento, fugindo um pouquinho do tema, à ANAUNE, na pessoa do Clóvis, pela representatividade feminina no evento todo, tá, Clóvis? Parabéns. Falo também... Doutora Kise comentou, a gente estava comentando isso ontem à noite, falo em meu nome, eu dela, e certamente das demais colegas que participam do evento, a gente fica bem feliz. Doutor Raul, os colegas, acho que o doutor Mário estava por aqui, mas não estou vendo. A doutora Natália, todos os amigos que estão aqui. E a questão da defesa da democracia mexe com a gente, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, e eu cito, é o presidente do Supremo Tribunal Federal e é o nosso foro de atuação, ele é muito feliz em dizer que a democracia, o Estado democrático de direito, tem espaço para liberais, para conservadores, para progressistas, para todas as matizes políticas, mas não tem espaço para os extremistas. E a gente tem que estar sempre, parafraseando a música, estar atentos e fortes, sempre, para identificar as ameaças que vêm, e o nosso papel fundamental nesse trabalho diuturno e preciso. O doutor Marcelo ilustrou quase exaustivamente vários campos de atuação da Advocacia Geral da União no combate às ameaças antidemocráticas. Eu vou trazer um pouco da experiência do que a gente viveu na atuação da Secretaria-Geral de Contencioso perante o Supremo Tribunal Federal e como que isso vem refletindo na nossa atuação no dia a dia. Todos sabemos, a Secretaria é o órgão de atuação perante o Supremo Tribunal Federal, nós fazemos a representação da União e o assessoramento do Advogado-Geral da União,
tanto nos processos da União, como, e aqui em especial, na atuação em controle concentrado de constitucionalidade. Bom, dentro desse feixe de competências, a questão do combate às ameaças à democracia já estavam formatadas com a PNDD e outras frentes de atuação, como o Marcelo bem colocou, mas nos vimos com uma semana de gestão, naquele começo, naturalmente atribulado, exatamente naquele domingo do 8 de janeiro, do tenebroso 8 de janeiro. E a nossa atuação teve que ser pronta, imediata. Esse foco que já vinha em discussão, então, ele eclode de forma muito intensa e fica óbvio e explícita a relevância e a importância daquilo que a gente já estava fazendo. E lembro que, naquela semana, naquele dia em especial, nós discutíamos quem criticava o que a AGU, o que a nova gestão estava fazendo em relação ao combate a essas ameaças democráticas, teve que se calar e se curvar, porque ficou tão explícito a que ponto se podia chegar. Pois bem, então logo ocorreram os ataques, nós atuamos prontamente, peticionamos ao Supremo Tribunal Federal no bojo de 2 inquéritos em cursos, inquéritos mais amplos, né, que tratavam das investigações de fake news e de atos antidemocráticos praticados nos anos anteriores, 7 de setembro, enfim, todos nós lembramos. E pedimos medidas, por exemplo, como a desocupação imediata de todos os prédios públicos, a dissolução dos atos democráticos, lembrando que, apesar de em Brasília, por óbvio, ser o mais forte, o mais ameaçador, havia também ocupações e manifestações em outras cidades. Pedimos a manutenção da guarda, da vigilância e segurança desses prédios públicos, de modo a se evitar novas ocorrências. Pedimos a prisão em flagrante de todas as pessoas envolvidas e de mais agentes públicos responsáveis. Pedimos determinação judicial direcionada às plataformas de mídia, de rede social, para a identificação e remoção de conteúdos com conteúdo antidemocrático e de mobilização para esses atos. Pedimos a interrupção da monetização de perfis e a transmissão desses conteúdos pelas redes sociais, a guarda de registro desse material nas redes sociais. Pedimos determinação à NTT para a manutenção de registro dos veículos, dos ônibus que foram utilizados no transporte dessas pessoas. Imediatamente, no final daquela noite, veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes, como todos se recordam, e foi determinada a desocupação e a dissolução imediata dos quartéis, das unidades militares que estavam ocupados pelas pessoas, a prisão em flagrante, foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal, foi determinada a apreensão e o bloqueio dos ônibus identificados no transporte dos agentes, a proibição de ingresso de ônibus com manifestantes até o dia 30 de janeiro no Distrito Federal, bloqueio de perfis em redes sociais, Facebook, TikTok, Twitter, enfim. E na mesma data também, agora, né, dessa feita a pedido da Polícia Federal, mediante representação da autoridade policial, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva do Anderson Torres e do Fábio Augusto Vieira, responsáveis pela Polícia Militar do DF e pela Secretaria de Segurança Pública do DF. No dia seguinte, 9 de janeiro, atuamos novamente perante o Supremo Tribunal Federal, solicitamos os dados de geolocalização, de GPS, de triangulação de todos os triangulação de dados, né, em rede social, de todos os envolvidos nos atos. Todos esses pedidos, juntamente com pedidos realizados também pelo senador Randolfo Rodrigues, eles foram reautuados num feito específico que tramita, é o inquérito 4923, para quem tiver curiosidade de acompanhar. E lá se trata também da questão do afastamento do governador do Distrito Federal. E foram decisões proferidas monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas imediatamente referendadas pelo plenário da Corte naquela mesma semana. Isso tudo se deu, o doutor Marcelo já antecipou, numa atuação em conjunto
e articulada com a Procuradoria-Geral da União, com as ações de reintegração de posse, interdito proibitório, enfim, e por meio de toda essa atuação pronta, imediata, forte, enérgica da Advocacia Geral da União e da resposta no mesmo tom do Poder Judiciário, nós tivemos, felizmente, sucesso em minimizar aquela ameaça mais iminente. Logo em seguida, tivemos notícias, já na quarta-feira, de que estariam circulando convocações para uma manifestação no dia 10 de janeiro, que foi no dia 10, exato, na quarta-feira, à noite, em todas as capitais, às 18 horas do dia 10 de janeiro. Novamente, nós peticionamos ao Supremo Tribunal Federal, na DPF 519, que é a ação da paralisação dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram, 2017 e 2018. E como ela trata da questão da conformação do direito de manifestação e de bloqueio de vias e prédios públicos, esse foi o caminho processual adequado e realmente com sucesso. Então, havia uma convocação circulando fortemente, nós atuamos em interlocução com o Ministério da Justiça, que nos forneceu o monitoramento desse comportamento das redes sociais, com número de acessos, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, onde isso estava circulando. E imediatamente foi expedida a ordem, inclusive para as autoridades estaduais e municipais, e foi possível impedir qualquer ato, qualquer nova manifestação nesse sentido. Bom, e aí, tanto a invasão de prédios públicos, bloqueio de vias públicas urbanas, de rodovias. Essa atuação toda se deu no contexto, inserida numa atuação sinérgica, articulada, dentro do Grupo Especial de Defesa da Democracia, que foi criado logo no início de janeiro. Ele foi coordenado pelo Gabinete do Advogado-Geral da União, mas com a atuação dos órgãos, SGCT, PGU, CGU, e a finalidade do grupo era acompanhar e promover o ajuizamento de ações judiciais, medidas extrajudiciais, justamente para a preservação do patrimônio público e o ressarcimento dos danos causados pelos atos antidemocráticos. Houve uma articulação muito grande também com autarquias, a NTT, a Anatel, justamente por conta dos dados relativos aos veículos, a utilização de rede social, enfim. Essa atuação conjunta nos permitiu e nos permite ainda um diálogo constante em razão das ações, das ACPs, das ações de improbidade que visam ao ressarcimento dos prejuízos causados e que tramitam sob a condução da Procuradoria-Geral da União. E nós conseguimos, nessa articulação, fazer a interlocução SGCT-PGU por conta das ações penais. As ações penais foram promovidas naturalmente pelo Ministério Público Federal. Nós temos uma interlocução grande e conseguimos um monitoramento e uma extração de dados dessas ações penais que são compartilhadas com a PGU, pedindo, seja acompanhando os dados públicos, de modo a subsidiar a atuação lá no cível, seja via pedido de compartilhamento, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, compartilhamento de provas, de elementos judiciais, para instrução das ações cíveis. E também a pedido de alguns órgãos da administração na atuação disciplinar. E aí isso remete à questão da expurgação, à identificação por órgãos disciplinares de alguns ministérios e da Controladoria Geral da União, de atuação de agentes públicos que tinham um papel extremista nesses atos e que são réus investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós fazemos essa ponte, essa interlocução, pedindo o compartilhamento dos dados, das provas e levando, então, pelas vias processuais, jurídicas adequadas, e isso às instâncias administrativas e judiciais cíveis. Qual é o estado da arte hoje dessas ações no Supremo? Logo em abril, houve o recebimento das 100 primeiras denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal.
Agora, em novembro, nós temos 29 já condenados em penas que variam de 3 a 17 anos, além de ressarcimento por danos morais coletivos, solidariamente, no valor de 30 milhões de reais. A SGCT vem, como eu disse, acompanhando esses processos e compartilhando as informações para subsidiar a atuação em outras instâncias. São cerca de, eu acho que, 1.000 casos levados à transação, acordos de não persecução penal, que têm sendo acompanhados. E eu acho que nós podemos extrair de todo esse cenário que essa atuação pronta, enérgica, imediata, forte, certamente foi fundamental, e a resposta do judiciário, por óbvio, para prevenir novas ameaças, inclusive as manifestações que estavam já agendadas no dia 11 de janeiro e que foram impedidas diante dessa atuação. E nós temos, então, a consolidação de que essa atuação não foi pontual, não deve ser. Ela é uma missão, ela, como foi já bem colocado, tanto na palestra do Dr. Marcelo, como dos professores Gustavo Justino, Gustavo Binebon, no sábado, essa é uma missão. Nós somos, enquanto função essencial à justiça, enquanto instituição que deve zelar pelo Estado Democrático de Direito, nós temos a missão de manter e de ter isso perene na nossa atuação. E eu trouxe alguns exemplos da nossa atuação perante o Supremo Tribunal Federal, de como isso vem se refletindo na nossa atuação cotidiana. E essa preparação, essa conscientização dos colegas sobre o nosso papel, que apesar de óbvio, não parecia tão óbvio e agora eclodiu, mas ela precisa ser fomentada e ela precisa ser alimentada diuturnamente, porque as ameaças, elas vêm de forma explícita, mas elas vêm também de forma velada, elas vêm no subterrâneo. E às vezes é muito difícil de enxergar a ameaça. E ela vem corroendo, né? Como um cupim que vem de forma invisível, corroendo por dentro, e se você não estiver atento e tentando enxergar, ela destrói de forma invisível, e se não for cuidado, de forma talvez irreversível, e é isso que nós não podemos deixar acontecer. Então, por exemplo, nós tivemos perante o Supremo Tribunal Federal, em agosto, uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal em controle de constitucionalidade, uma ADPF, porque era uma lei municipal, contra a lei do município de Porto Alegre, que instituía o dia 8 de janeiro como Dia do Patriota. O ministro Fux foi muito feliz. Ele disse que era um diploma legislativo que, sob a máscara do amor à pátria, exalta a atuação daqueles que notoriamente se colocaram em oposição aos valores constitucionais ao invadir e depredar a sede dos 3 poderes da República. Nós estávamos já monitorando essa ação, estávamos já preparando a peça, veio a cautelar do ministro Fux e o próprio Legislativo Municipal recuou e revogou a norma. Em setembro, nós apresentamos uma manifestação na ADI 7430, foi uma ADI proposta pelo Centro Acadêmico 22 de agosto, juntamente com partidos políticos, PT, PDT e PSOL, contra uma lei do Estado de São Paulo que atribuía o nome deputado Erasmo Dias a um viaduto e a um trecho de uma rodovia estadual. E aí, veja como que a coisa se coloca. Parecia uma lei normal, um deputado que teve alguns mandatos, mas aquela figura homenageada foi, como a história não nos deixa esquecer, um conhecido perseguidor de estudantes durante a ditadura militar, foi responsável por um dos fatos mais tristes, uma invasão da PUC em 1977, com 854 pessoas detidas, 92 fichadas no DOPS, 42 processadas pela Lei de Segurança Nacional. Ou seja, ainda que a Constituição Federal não trate explicitamente, detalhadamente, da designação de bens públicos e da homenagem a figuras públicas, certamente esses atos, eles têm uma simbologia muito forte, eles são simbólicos por si, e eles devem ter um norte principiológico, constitucional e de defesa da democracia. Por isso que é importante que não se permita essa verdadeira corrosão
por vias dissimuladas. E foi exatamente a exaltação e autoritarismo, exaltação de práticas incompatíveis com o regime democrático que se refletiram no processo legislativo que levou à aprovação dessa lei. O próprio PL, que foi encaminhado, exaltava o movimento de março de 1964. Esse processo ainda não foi julgado, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Em outubro, nós apresentamos uma manifestação na ADI 6457. Essa ADI, o professor Gustavo Minebanha até lembrou dela na palestra, ela foi proposta pelo PDT ainda em 2020, naquele contexto, daquela interpretação tenebrosa também ao artigo 142 da Constituição, e nós apresentamos uma manifestação firme, rechaçando qualquer interpretação que levasse à compreensão das Forças Armadas como um poder moderador entre os poderes. Ou seja, rechaçando qualquer possibilidade de atribuir uma função de arbitramento de conflitos entre os poderes às Forças Armadas. Foi ressaltada a imprescindibilidade da separação entre o poder civil e o poder militar como fundamental à proteção à democracia e aos princípios democráticos, e a reafirmação da necessidade da imprescindibilidade da neutralidade das Forças Armadas no desenho democrático do Estado brasileiro. Nós temos também agora, se eu não me engano, é quarta ou é quinta-feira, o nosso prazo para apresentar a manifestação da Advocacia Geral da União, do Advogado-Geral da União, na DPF 1093, apresentada pelo Partido Liberal, eu sempre gosto de botar entre aspas o nome liberal, que ataca o nosso decreto de janeiro em relação à criação da PNDD. Então, é isso, trazer esses exemplos, e é sempre importante estarmos sensibilizando os colegas, estarmos preparando, teoricamente, em todos os aspectos, para que identifique na nossa atuação diuturna, cotidiana, essas ameaças que vêm encarar isso. Isso aqui não é simplesmente um nome de uma rodovia. Isso está num contexto que é nacional, que é mundial, infelizmente, e que nós precisamos atuar realmente sob a democracia defensiva, identificando e debelando essas ameaças. Muito obrigada. Essa exposição da doutora Isadora é excelente para a gente perceber como a nossa atuação é grandiosa, né? Como a AGU ela tem uma atuação transversal e como a gente não tem ideia do quanto a gente pode fazer. A gente tem ideia, mas a gente talvez não tenha se organizado, agora sim, mas a gente demorou um pouco para acordar, para saber, para sentir o nosso potencial. Então, a fala da doutora Isadora, né, quase uma prestação de contas de toda a atuação que vem desempenhando brilhantemente no Supremo Tribunal Federal, me enche de orgulho. Eu fiquei assim, foi um dos momentos que eu tive mais orgulho de ser advogada da União, foi na defesa de tudo que foi feito, né, em decorrência desse ato do 8 de janeiro, e eu acho que eu fiquei muito emocionada e fiquei mais orgulhosa ainda do meu chefe, colega e amigo, né, que tinha acabado de assumir, e eu sei o quanto foi difícil para ele, né, pessoalmente, conduzir tudo isso, e a doutora Isadora mostrando brilhantemente o que tem sido feito. O tema da nossa palestra é justamente isso, né, a advocacia pública, o que o advogado da União fez, faz e pode fazer. E aí a gente consegue ver o quanto a gente ainda tem para fazer, o quanto a gente tem campo para agir. Mas eu vou parar de falar que o doutor André agora vai fazer todo um relato da assessoria que a Consultoria Geral da União vem fazendo. Então, doutor André, a palavra é sua. Muito bem. Eu queria primeiro dar um bom dia a todas e todos, cumprimentar o doutor Clóvis, nosso presidente, o doutor Caio, vários colegas nossos têm sido assediados no mercado privado, na iniciativa privada. O Caio tem sido assediado para apresentador de televisão, não é isso? Tem recebido várias ofertas, mas tem resistido, né, Clóvis? Muito bem.
Queria saudar o doutor Cláudio e a doutora Mariana, que são nossos anfitriões aqui no Rio, né, o nosso PRU da 2ª Região e a nossa consultora jurídica da União no Estado do Rio. A doutora Kate, nossa mediadora, nossa colega de mestrado em Lisboa, não é isso? Muito bem. O doutor Marcelo Eugênio, eu lembrava, nosso procurador-geral da União, mais ou menos um ano atrás, né? Mais ou menos um ano atrás, o Marcelo apresentava ao ministro Messias a democracia defensiva, né? Mais ou menos um ano atrás, eu me lembro disso, e ele ficou muito impressionado e criou a PNDD, né, antes daqueles eventos. Queria saudar também a doutora Isadora. Há 18 anos atrás, eu recebi a doutora Isadora lá na Secretaria-Geral de Contencioso, uma jovem cearense. Ela está há 18 anos na SGCT. Ninguém conhece melhor a atuação da União no STF que a doutora Isadora. Certamente ninguém conhece. Muito bem, está no lugar certo. Queria saudar também ao doutor Mário. O doutor Mário é uma contratação grandiosa que o ministro Messias fez junto ao Itamaraty, tem nos ajudado muito na atuação internacional da AGU, qualificou muito, tem nos ajudado muito. Queria registrar a presença dele e saudá-lo também. Muito bem. Eu preparei uma breve apresentação aqui, então vamos lá. Está funcionando aqui, meu amigo? Não quero que você saia, não, tá? Muito bem. Então, o que o advogado da União na consolidação da democracia brasileira, o que fez, o que faz e o que poderá fazer, né? Doutor Marcelo já falou um pouco, doutor Isadora também. A gente começa aí pela colocação da AGU junto às funções essenciais da Justiça, né? Os nossos palestrantes de ontem já lembravam essa colocação, o Gustavo Mendenboy fala muito disso sempre, né? Então, estão aí nossos parceiros de funções essenciais da Justiça. Cabe à AGU, então, a representação judicial e extrajudicial da União, a consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Dessas funções, eu falo sempre isso, né? 3 delas coube à Consultoria Geral da União. Então, a atuação extrajudicial, a consultoria e o assessoramento, que são coisas diversas, o Constituinte não usou inutilmente essa diferenciação, essas palavras. Então, eu queria falar um pouco da atuação da Consultoria Geral da União nessas 3 vertentes, né? De consultoria, de assessoramento e representação extrajudicial. Bom, eu queria também registrar, dia 8 de janeiro, nós estávamos... a gente começou a ver essas cenas lamentáveis e nós fomos para a AGU e foi um dia de muita preocupação, tensão, a gente não tinha muita clareza, né? Tava todos nós estupefatos e não tinha muita clareza do que ia dar isso, e começamos a tomar uma série de atitudes, né? Pensar uma série de situações, e ali eu acho que foi para nós, para a equipe, né? Foi um grande... Debutamos ali, né? Já que ali nós tivemos que atuar muito conjuntamente. Foi um teste de fogo logo no dia 8 de janeiro, comprovando aquilo que o doutor Marcelo, lá um ano atrás, tinha proposto ao ministro, e tinha entrado no decreto. A necessidade da PNDD foi uma confirmação dessa necessidade, né? Pois bem, no âmbito da Consultoria Geral da União, o doutor Marcelo sempre fala que todos defendemos a democracia, mas o doutor Marcelo, a PNDD, são nossos grandes lumiares, eles que dão o norte dessa atuação, mas no âmbito da Consultoria Geral da União, o parecer JM01 é o parecer vinculante, né? Então, o presidente da República, ele, ao assinar o parecer, ele vincula toda a administração pública federal, e o JM01, primeiro parecer vinculante desta nova gestão, tratou justamente desse tema, né? Então, a prática de desenvolver, estimular ações atentatórias aos poderes da República constitui violação, e a gente, nesse parecer, nós tratamos da impossibilidade de quem pratica esses atos contratar com a administração pública federal, né?
não seria razoável que a administração pública pudesse contratar quem desenvolveu, estimulou ações atentatórias aos poderes da República. Foi, então, o primeiro parecer vinculante. Hoje nós temos 3 pareceres vinculantes, né? Este que trata desse tema, o segundo que tratou da transação tributária e o terceiro que tratou do assédio na administração pública, tornando pena de demissão um assédio na administração pública federal. O quarto, agora, provavelmente o presidente vai submeter ao presidente da República, trata da matéria ambiental. Muito bem. Em relação à representação, a segunda atuação da Consultoria Geral da União, né, a primeira consultoria, a representação extrajudicial. Na representação extrajudicial, também nós fomos chamados a atuar nessa matéria, né? Não sei se vocês se lembram do jogador de vôlei, Wallace, né? Que ele fez essa postagem, e nós fomos ao COB e ao COI, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, representar contra o jogador. Foi uma atuação importante que nós fizemos, porque neste início todas essas atuações deram um pouco, né, do tom, né? Olha, não vamos admitir nada, né? Meio tolerância zero, né? Todas as agressões, elas vão ser de alguma forma a AGU vai atuar em todo tipo de agressão, a AGU não vai deixar passar nada, né? Também aqui uma ação contra uma entrevista, colega do Caio, lá de Santa Catarina, um promotor de Santa Catarina, certo? Atuamos no CNMP, no CNJ também, esse juiz foi aposentado compulsoriamente, ele fez uma série de vídeos contra a Justiça Eleitoral, por atuação nossa também. Recentemente, um juiz, numa audiência de custódia, tratou desse fake news aí em relação ao presidente da República, e atuamos, e recentemente o CNJ determinou a instalação de PAD. Um pouco desse contexto. Nós não somos os protagonistas nessa matéria, mas também estamos atentos em todas essas situações que tratou da representação extrajudicial da consultoria, a gente atuou um pouco. E a terceira vertente é o assessoramento jurídico, e é um pouco do que nós temos falado todos aqui. A atuação da AGU por si só, ela já constitui defesa à democracia, né? Então, o assessoramento jurídico é algo que a AGU já vem há algum tempo fazendo, mas a gente está fazendo um esforço muito grande para essa atuação se aprimorar, porque acreditamos muito que o assessoramento jurídico é o começo de tudo, né? Então, falando um pouquinho desse tema, a AGU ela tem um indicador estratégico, ela tem vários indicadores estratégicos no seu planejamento estratégico. Um deles, da consultoria, é a taxa de satisfação dos órgãos assessorados. Nossa nota é uma nota muito boa, 8,5, a maior nota da série histórica, né? Ela é feita a partir de 1.072 entrevistas e... Não sei, mas ela tem ela é a maior da série. Ela tem outras, são poucas, mas tem outras. Então, são 1.072 questionários que foram respondidos. Claro que a gente olha isso com um senso crítico, né, das respostas, mas são respostas muito ricas para a nossa atuação, né? Então, a maior era a proximidade e o contato com o órgão assessorado, né? Essas são as críticas, tem elogios também, né, mostrando as críticas. E a proatividade, são duas críticas que apareceram muito, e para elas a gente criou assessoramento personalizado. O Itaú, até depois disso, mudou a logo dele, né, porque viu que não daria muito para competir, e a gente tem falado muito do assessoramento personalizado, né? É um pouco da apresentação que a gente faz no começo do ano. A doutora Kiss está aqui, muitos ministérios foram criados novos, né? Então, ninguém conhecia nada, né, doutora Kiss? São todo tipo de perguntas que são feitas, né? Então,
tem um MS para responder, fui intimado no processo TCU, com quem eu falo na AGU, né? Ah, tem um órgão da AGU aí, uma consultoria jurídica, né? Então, é uma apresentação de todos, e o que a gente não quer de forma alguma que aconteça é o gestor procurar alguém da AGU e receber essa mensagem: não estou autorizado a passar o número do celular, e ele não sabe com quem falar, não consegue falar, não tem resposta atendida, né? Então, nós pensamos nessa figura de um assessor jurídico especial, e tudo começa com uma mensagem que o gestor recebe, ele já recebe a logo, imagina que é alguma campanha do banco, se interessa, e vai ver a segunda mensagem, é o advogado fazendo uma atuação proativa, né? Saindo de uma atuação reativa e passando por uma atuação proativa, se aproximando do gestor, marcando com ele um dia, né? Aí depois dessa o Caio montou um mural de reações verídicas, né? Graças a Deus. É o outro Caio, o castelhano. É o Caio do mal, esse é o Caio do bem. Tem que pagar, parece personalité. Boa tarde, achei essa mensagem um pouco suspeita, o serviço é genuíno? Aí, não, é sim, a consultoria veio aqui e tal. É que eu acho isso tão fora da caixa, né? O advogado procurar o gestor, que... Muito bem. E aí, criamos também essa carta de serviços, é uma carta de serviços que tem todos os serviços da AGU toda, né? Não só nossa da consultoria, e a gente evitou colocar nome de caixinha aqui, porque todo órgão tem as suas caixinhas, o gestor não entende direito, né? Então, são só os serviços mesmo, todos os serviços que a AGU presta, né? Isso é importante para o gestor ter clareza da magnitude da atuação da AGU, né? Nós temos falado muito que a atividade consultiva não é uma atividade de fazer parecer. Atividade consultiva é atividade de resolver problema, né? Os problemas do gestor, as demandas do gestor, podem ser atendidas de diversas formas, né? Por um parecer, mas por um assessoramento, por uma ação judicial, por uma atuação no TCU, por uma atuação de mediação e conciliação, por uma atuação na arbitragem. Quer dizer, são diversas as possibilidades de melhor resolver o problema do gestor, e aí é um pouco para que ele tenha um pouco de clareza disso. Por exemplo, os leilões que a PGU sempre faz, né? A gente coloca aí, porque é algo que a PGU faz, é um serviço importante, é um serviço que ele tem que ter clareza que ele pode contar se ele precisar, né? Um dos exemplos. Mas nós não vamos conseguir fazer isso para os 494 mil servidores públicos. Houve necessidade de fazer um corte, né? É o antigo DAS-5, né? Então, todos os DAS-5, mais o chefe de licitações e chefe de RH, a ideia é que todos eles possam ter um advogado, que ele tenha o celular, saiba quem é, possa se relacionar mais diretamente. Nem sempre é o advogado que vai atendê-lo, resolver o problema dele efetivamente, mas ele vai fazer os encaminhamentos, né? Os encaminhamentos devidos, vai fazer o contato com a PGU, vai fazer o contato com os outros órgãos, vai fazer o contato na área de atuação extrajudicial, ou ele próprio vai resolver por meio de um parecer, mas ele vai ter alguém com quem ele está vendo, que ele pode se relacionar, e a gente tem visto como isso tem sido positivo, né? Então, aqui um pouco do passo a passo, a gente sempre define um responsável administrativo, preenche um catálogo de autoridades, todo advogado e toda autoridade, eles ganham um correspondente, né? Um advogado que atende um conjunto de autoridades. A gente vai em todos, tem sido muito positivo as nossas, porque também são conversas com todos os colegas, né? A gente tem a oportunidade de discutir vários temas da AGU, e aí envia aquelas mensagens, e das melhores o Caio põe no mural. Já são 950 autoridades, 138 advogados, nos estados também estamos fazendo, né? Os estados também têm participado. Do primeiro trimestre para o terceiro trimestre, foi um aumento de 80% nos assessoramentos. É claro que a gente tinha uma subnotificação em relação a isso, mas isso tudo está registrado no Sapiens, né? A gente sempre falou com os colegas do consultivo que era um pouco injusta a comparação de peças produzidas, né? Então, quantas contestações foram feitas ali, quantos pareceres foram feitos aqui? Porque o tempo, a hora do advogado consultivo, ele também usa muito esta hora
em reuniões, em envio de mensagens, o papel faz parte da natureza desse atendimento, então a gente quer tentar retratar toda essa atuação que o advogado da área consultiva tem, especialmente nos ministérios, né? Mas também aqui nos estados. Isso é um pouco disso que eu falei, desse aumento de 80%. A gente quer fazer aquele X ali. A gente acredita muito que no aumento do assessoramento, a gente vai chegar no momento que ele vai ter mais assessoramento que consultoria, até porque você presta um assessoramento em todas as fases do processo, tende a fazer menos parecer, um parecer mais simples, a nossa ideia é isso. Atividade consultiva não é atividade de fazer parecer, mas sendo necessário fazer o parecer tem que ser simples, tem que ser mais conciso, tem que ser resolutivo, tem que ser inteligível, porque o destinatário das manifestações do consultivo, em regra, são gestores que não têm formação jurídica. Então, a gente tem falado, é claro, precisou fazer um parecer longo e Caio já está me apontando, já estou terminando, certo? Mas é importante que a gente cuide disso também. Obrigado.